Bom dia, paz do Senhor. Já quero aproveitar para te desejar uma sexta-feira abençoada. Que a graça e a paz de Deus esteja aí com você onde você estiver, te abençoando de uma maneira grandiosa. Estamos aqui no 5º dia desse projeto, o momento mais importante do nosso dia, que é quando nós tiramos um período para buscar edificação espiritual, meditando e lendo a palavra de Deus. Hoje, na sequência, estaremos lendo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. É o conhecido Sermão do Monte, né? Onde Jesus Cristo ele vê uma multidão e ele sobe ao monte e começa a ministrar aos corações deles. No versículo 1 vai dizer assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, que quer dizer sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estão no céu. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino do céu. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matem, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhe digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e o jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que com o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher deva dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhe digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera,
e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpre rigorosamente com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jurem pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês sejam sim, sim e não, não. O que passar disto vem do maligno. Aqui o Senhor está falando da importância da nossa palavra, da gente cumprir, né, as promessas e os compromissos que nós fazemos. Porque aquele que honra a sua palavra, não é necessário ele buscar do juramento para poder mostrar que ele tem palavra. Aquele que cumpre, fala que promete e cumpre aquilo que falou, ele já é digno de confiança. Então, que a palavra dele seja assim, sim, não, não. E que ele não venha buscar pelos juramentos, né, para se mostrar digno de confiança. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que estais no céu. Porque ele fez o sol nascer sobre os maus e bons, vir chuva sobre o justo e injusto. Porque se vocês amam aquele que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Aleluia, né, por esta palavra. A palavra do Senhor vai dizer aqui que nesse sermão o Senhor está trazendo um discurso que vai ao contrário, ao oposto do que era ensinado à sociedade. Primeiro ele vai dizer que bem-aventurado é aqueles que têm uma conduta mansa, pacificadora, que não semeia contenda, que não tem prazer em brigas, em discussões, mas que semeia a paz. Aquela pessoa mansa, humilde de coração, não é aquele que fala assim: nossa, eu dou tudo para entrar numa briga, e quando eu tô, não, irmãos. Aquele verdadeiro filho de Deus, ele busca ter paz com todos, ele tem o prazer em ter a comunhão. Então o discurso aqui, quando o Senhor vai falar que bem-aventurado, é aquele que anda segundo o propósito, em obediência a Deus. Ele vai dizer que nós somos sal e luz dessa terra. O sal, que propósito tem o sal se ele não tiver o sabor? Uma comida que a gente faz, se falta o sal, ela perde totalmente a graça. A gente não consegue comer um arroz sem sal e nem um arroz muito salgado. O sal, ele precisa ser moderado. A palavra do Senhor está falando aqui que nós somos o sal dessa terra, aquele que traz o verdadeiro tempero, o verdadeiro sentido, o verdadeiro gosto para essa vida. Não, nada nessa vida faz sentido se não for uma vida centrada no propósito do Senhor. Tudo aqui é passageiro. Se a gente não andar segundo o querer de Deus para as nossas vidas aqui na terra, porque nós somos peregrinos nessa terra. A nossa terra, o nosso lar mesmo não é aqui. Nós estamos de passagem, então que nós possamos passar aqui cumprindo o propósito do Senhor, de ser os semeadores da boa nova, de pregar o evangelho, de mostrar que existe um Deus sobre essa terra e que Ele deseja que nós vivemos uma vida de acordo à sua vontade, porque como eu falei no vídeo de ontem, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor vai dizer que o nosso coração é enganoso. Aquilo que eu desejei talvez o ano passado, já não é mais os desejos que eu tenho hoje. Então, se nós buscar só os nossos interesses, muitas vezes a gente vai buscar para a nossa vida aquilo que nem é bom.
Mas Deus tem o que é bom para nós. Ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. O mundo anda em trevas, o mundo anda em escuridão, perdido nos seus próprios interesses, nas paixões dessa vida. Mas o Senhor quer nos usar como a luz que clareia, aquela luz que onde ela acende, a escuridão vai embora, mostrando a verdade, né? Por isso que a importância de se ler a palavra, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que conhece a verdade, ele é liberto por ela. A sabedoria vem do Senhor. Então, quando ele faz essa referência da gente ser o sal da terra, a luz do mundo, nas minhas palavras, nós temos o remédio que essa sociedade doentia precisa. Aquele que anda, aquele que é chamado pela vontade do Senhor nessa terra, ele tem a resposta, ele tem a esperança, ele tem uma palavra que gera vida. É isso que o Senhor requer de nós. E aqui, nos próximos versículos, ele vai falar a respeito da lei. Ele está citando as leis, e quando ele vai dizer, eu assim porém digo, não é que ele está indo contra a palavra ou trazendo uma nova referência à palavra da lei. Ele está dizendo o real propósito do porquê aquela lei foi feita. Vamos dar um exemplo. Ele vai dizer, a lei fala que se um homem, trair a sua esposa com outra mulher, ele será condenado, mas ele vai dizer assim, eu, porém, vou ensinar o verdadeiro propósito dessa lei. Que um homem, só dele olhar para uma outra mulher, assim quando fala o homem, ele está falando da humanidade, ou uma mulher olhar para um homem e o desejar, já em seu coração cometeu adultério. Porque a lei, ela veio para ensinar e até mesmo para julgar as intenções dos nossos corações, não é a prática em si. Porque uma pessoa, quando ela chega a cometer um ato de adultério, ela está pecando em seu coração faz tempo, ela está alimentando aqueles desejos pecaminosos na sua mente, ela está já se imaginando naquela situação. Então aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que o pecado a gente corta quando ele se inicia em nosso pensamento. Nós não somos livres de sermos tentados, mas nós podemos controlar esses impulsos sobre as nossas vidas. Eu posso olhar uma pessoa, faz parte da carne, a vida, a mulher sentir a atração pelo sexo oposto, né? O homem pela mulher, né? Mas você alimentar isso, você permitir que isso vai criando em você desejos e te induzindo a ceder ao pecado, é isso que o Senhor Jesus está falando que você tem que dominar. Você olhou, vira o rosto e continua a sua vida. Senhor, tem misericórdia, repreende esses pensamentos impuros e não aceitar, né? E ir desejando, alimentando esse pecado já em seus pensamentos. Porque tem pessoas que acreditam que o pecado é só se cometer o ato em si. Não, se praticar enquanto eu estou só desejando, não. Jesus está deixando bem claro, só o desejo pela impureza sexual já é um pecado. Ele vai falar, né, que, trazendo outro exemplo, que quando só de você espalhar contendas a respeito do seu irmão ou falar algo mal contra o seu irmão, você também já está pecando contra ele. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa língua é um dos membros mais perigosos do nosso corpo, que a nossa língua ela é como uma faísca de fogo que se ela pegar ali junto com outras folhas ou com outros galhos, ela pode queimar toda uma floresta. Ali ele está dando ensinamentos de que se eu e você não souber usar a nossa língua, se a gente espalhar contenda, se a gente falar mal do outro, que a gente pode gerar morte. Aqui o Senhor está falando a respeito disso, que nós devemos tomar cuidado a respeito da nossa conduta ou da nossa fala a respeito do nosso próximo. Ele vai falar a respeito do amor ao próximo, porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou falar mal dele, eu não vou desejar mal a ele, eu não vou praticar nenhuma ação que vai prejudicar ele, porque é a questão da empatia, eu me coloco no lugar dele. Então o que eu não quero para mim, eu não quero para ele. Então o Senhor aqui nessa passagem, nesse capítulo 5, né, nesse discurso, porque o Sermão do Monte vai até o capítulo 7, ele está nos trazendo orientações maravilhosas a respeito da conduta que ele espera dos verdadeiros filhos de Deus aqui na terra. É o andar oposto à sociedade. Quando nós vamos analisar versículo por versículo do que é um bem-aventurado, é uma pessoa que diante da sociedade não é uma pessoa bem-aventurada. Mas o que nos importa não é o que o outro pensa a nosso respeito. Que nessa manhã dessa sexta-feira a gente pode falar assim: Senhor, o que o Senhor tem pensado ao meu respeito? Como tem sido a minha conduta, a minha postura diante de Ti?
Será que eu sou uma mulher bem-aventurada, um homem bem-aventurado diante da tua palavra? Eu te desafio, né, te motivo a você analisar cada um desses versículos e trazendo para a tua vida. Enquanto eu estava fazendo a leitura, eu sempre faço uma leitura antes para depois vir gravar o vídeo, eu fiquei analisando, nossa Senhor, quantas coisas eu preciso mudar na minha vida. É esse o intuito desse propósito que nós iniciamos na segunda-feira, que a palavra venha te confrontar, venha te fazer analisar a si mesmo e falar, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor nessa terra. Me ajuda a ser, né, o sal e a luz dessa terra. Transforma a minha vida, a minha família. Me ensina a ser uma pessoa melhor. Que seja esse o maior propósito do vídeo de hoje. Que você saia daqui, desses minutos, né, de meditação e leitura desse capítulo 5 de Mateus, falando para Deus, eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa bem-aventurada. Não segundo a sociedade, mas segundo a tua vontade. O que o Senhor falaria ao teu respeito hoje, se ele fosse analisar, né? Lembra da passagem de Jó, que ele vai dizer, né? Tem visto meu servo Jó? Ele é íntegro. E o que ele falaria de mim, de você, se ele tivesse a oportunidade hoje de falar ao nosso respeito?